Nesse vídeo eu vou explicar para você como que você faz campanha investindo pouco, ideal para você que tem um negócio local, um comércio na sua cidade. Nesse vídeo eu vou explicar para você como que você faz uma campanha, uma landing page de alta conversão, para você poder maximizar os seus cliques e você conseguir obter mais resultado. Então eu vou explicar para você nesse vídeo como que você faz isso. Vou mostrar para você também como que você cria como que você encontra as suas palavras-chave, que é o coração do seu negócio, para você anunciar para aquelas pessoas que estão pesquisando sobre o seu nicho ou sobre o seu serviço. Nesse tutorial também vou explicar para você a segmentação, para você anunciar pessoas que tenham interesse realmente, que tenham perfil para comprar o seu produto ou o seu serviço. Eu vou mostrar também para você nesse tutorial como que você faz para aparecer dentro da sua cidade utilizando o Google, tá? Para você ser mais focado na sua região e gastando menos. Para suas campanhas darem certo, você precisa saber uma mensuração de resultados. Por exemplo, você precisa instalar o Pixel do Google para colocar no seu site e você obter os melhores resultados. Então, eu vou mostrar no painel lá, exclusivo para você, aonde você encontra esse pixel. E no final desse vídeo, o tão esperado, né? Eu vou gravar para você um passo a passo de como você fazer as suas campanhas no Google, só que investindo só R$300, tá? R$300 por mês. E a gente vai ver o que dá certo, tá? Então fica comigo nesse vídeo, aonde eu vou explicar para você o passo a passo e você vai perder aquele medo abençoado de como abrir o painel do Google, que eu vou explicar para você facinho, tá ok? Então fica comigo aí nesse vídeo. Aí, meus colegas, como prometido, a gente vai analisar a primeira coisa, uma landing page que foi criado para um cliente que não é do seu nicho, tá? Então vamos lá analisar aqui. Primeiro ponto aqui que a gente tem, que a gente acompanha, é que esse cliente ele focou aqui, por exemplo, na autoridade. Por exemplo, você colocou uma celebridade que fez o seu curso, então está despertando um gatilho no seu cliente, porque ele fala assim, nossa, ele é bom mesmo, até aquele artista está fazendo, então você precisa focar nas suas, algo que tem. Se você não tem um artista, né, se você não tem pode colocar o seu vizinho, colocar o que for, mais pessoas que compraram o seu produto ou utilizaram o seu serviço, dando a prova social de que realmente o seu produto é bom e soluciona o problema dele. Aqui um pouquinho mais abaixo, ó, nós temos aqui também, ó, 20% de desconto. 20% de desconto, então ativo o quê? Deixa eu aproveitar esse desconto e fazer o meu curso, o momento é agora. Só que outro detalhe que teve aqui também, ó, aqui, ó, 3 dias você trouxe para a escassez. Então quem a gente não vê aquele produto, né, só vai durar 3 dias, eu fico maluco, eu vou lá e quero comprar aquele produto. Então coloque primeiro esses pontos já na primeira dobra, tá ok? Aqui um pouquinho mais abaixo, ó, que a gente tem aqui, ó, nossos números. 8.500 registros documentados. Eu não sou qualquer um. Então esse cliente falou que, ó, eu estou há 21 anos no mercado, eu tenho 9.000 horas práticas no mar. Então esse é um dados que você pode, por exemplo, ter lá no seu sistema, você conseguir colocar e leva isso para a sua landing page, tá ok? Então você consegue dar mais autoridade, você mostrar que você não é um qualquer um, tá bom? Então vamos lá aqui também. Aqui ó, tem um vídeo show. Cara, que vídeo maneiro esse daqui. Não vou colocar o vídeo aqui, senão vai colocar. Mas o que contou nesse vídeo? Contou a história, né? Contou a história. Mostrou o porquê, como que era antes e aonde chegou hoje. Então isso é muito importante. Também aqui fotos internas. Porque às vezes o cliente fala, eu vou até lá. Não, já vou ver a foto, eu já tenho uma imagem. Eu já sei que o produto é bom. Por quê? Porque eu já vi algumas prévias do que tem, tá? Então aqui, ó, outros gatilhos mentais também, nessa página aqui, foi o depoimento. Então aqui, ó, depoimento em vídeo, que é muito importante. Esses vídeos aqui foi de algumas autoridades da cidade, tá? Então é muito importante você falar o que as pessoas viram. Até, por exemplo, quando você vai comprar um produto, vai lá no Amazon, vai lá no Mercado Livre, você vai olhar os depoimentos. Então isso é um fator muito importante, tá? Então aqui, ó, quem deve fazer o curso? Então aqui, quem deve fazer o curso, né? Então, marinheiro que sonha em um determinado
sonhe em obter um determinado tipo de habilitação para melhorar o seu emprego e ter um salário melhor. Então você, o que você fez dos seus produtos? Você fez a sua página focado no sonho, mas naquele sonho que ele não estava esperando. Por exemplo, ele procurou um sonho é aumentar o lucro. Não, mas você está focando em trazer o sonho, melhorar a família dele, ter uma vida melhor, ter uma vida com a família, tá ok? Então aqui tem algumas coisas, mais depoimento, tá? De vídeos simples, tá? Um pouco sobre o curso, a parte interna, então você pode falar do seu serviço, do seu produto, tá? Que é muito importante também. Avaliações no Facebook, print de pessoas realmente que fizeram a avaliação. Então eu estou dando mais autoridade ainda, tá ok? Então aqui, perguntas frequentes. Essa pergunta frequentes é bom você colocar, por exemplo, assim, pergunta é uma resposta de algo que gera valor para você. Por exemplo, assim, o meu produto é bom? Sim, ele é bom, mas ele soluciona isso, isso, isso. Você respondeu, mas deu mais autoridade para você. Então aqui, o que fazemos? Qual que é o processo, o passo a passo de como que você executa o seu serviço para você mostrar mais valor ainda, que você não pega, vamos lá e faz o curso, toma aqui o certificado. Não, meu amigo. Então você mostra aquilo que realmente interessa para você, tá ok? Deixa eu arrumar um pouquinho o microfone aqui, né? Tá torto. Aí, tortei mais ainda. Agora tá certinho. Eu vi aqui, ó, a telinha aqui de baixo. Então vamos lá. Mais depoimento. Caramba, mais depoimento. Mais pessoas falando. E para finalizar, ainda dou 20% de desconto. Ainda falo que é em 3 vezes sem juros. 20% e mais 3 vezes sem juros. E fala aqui, ó, deixa o seu e-mail. Falta só 3 dias. E tem aqui um pouquinho aqui de baixo também, ó. Ainda restam poucas vagas para a nossa próxima turma. Então o que você fez? Você deu a escassez, deu desconto e fala que é só para mais 3 dias. Tá ok? Então esse daqui é a análise de uma página que não é do nosso concorrente. Tá bom? Agora eu vou analisar aqui um vídeo aqui. Vídeo não. Página. Página, uma landing page de um concorrente aqui. Vamos dar exemplo aqui, um restaurante. Então vou colocar aqui, ó. Restaurante. Caramba, escrevi certo. Nada, escrevi errado pra caramba. Restaurante. Restaurante. Vamos colocar restaurante aqui no Brasil todo, tá? Então a mesma coisa que ele pega aqui, ó. Ele pega alguns do local aqui, né? E não dá nenhum anúncio aqui pra nós. Caramba, viu? Aqui. Ó, restaurante e comida afetiva. Vamos analisar tipo os concorrentes, né? Então aqui, ó, se eu estou analisando o meu concorrente aqui na página aqui, vamos ver o que ele faz. Olha, ele já dá o restaurante, cardápio. Meu, analisando isso daqui. Tá, tudo bem. Mas não é uma landing page. Então, concorrente número 1, né? Então vamos focar aqui na cidade aqui, né? Restaurante em Caraguatatuba. Vamos ver aqui se tem algum. Opa! Ó, nem a cidade é, hein? Então já tem uma sacada aqui, não tem nenhum concorrente aqui anunciando. Vamos lá na página 2 aqui, né, amiguinho? Opa! De ser desolate. Restaurante fundo caramba, muito ruim. Meu, nem Caraguatatuba é. Olha aqui a sacada que tem aqui, ó. Caramba, esse daqui já aproveitou as fotos já, ó. Ó, grelhados, parceiros, ó. Então aqui, ó, tá bem o site institucional. Então, dica número 1, não leve os seus anúncios para um site institucional. Deixa eu ver isso daqui. Ó, novamente, as fotos estão legais, destaque, mas não tá uma página institucional. Então aqui, ó, a gente já tá com alguns pontos. Opa, fez um barulhão aqui. Então aqui, ó, foque nas dores do seu cliente, tá? Então aqui, você analisou, viu que não tem. Então você está na frente. Então vamos lá para o que interessa, vamos partir para o próximo tópico aqui da nossa página, que a gente não encontrou. Se nós não encontrou, estamos sozinhos, meu amigo. Então vamos lá. Agora aqui, né, deixa eu dar uma acertadinha aqui no banco aqui, né? Tá meio ruim.
Então, vamos lá. Aqui agora eu vou ensinar para você como que você localiza as palavras-chave do seu anúncio. Aquela palavra-chave que você vai falar, meu, é essa palavra que eu vou ganhar muito dinheiro, tá ok? Então eu estou aqui na tela do... Acertar aqui, né? Nossa, um pouco torto. Vou acertar aqui o... Acertar não. Vou aqui na barra de ferramentas, tá? Eu vou localizar aonde eu encontro as minhas palavras-chave, tá bom? Então vamos lá. Eu vou aqui em planejador de palavra-chave e vou abrir já um bloco de notas aqui, tá? E vou anotar quais são as minhas palavras-chave que eu quero. Então, o primeiro passo, eu localizo qual que é a minha palavra-chave principal. E eu vou encontrar outras palavras que me ajudem na minha campanha, tá bom? Então, eu vou clicar aqui, ó, descobrir novas palavras-chave. Eu posso colocar ou a palavra-chave ou uma URL do site. Porque o que acontece com o URL do site? Ele vai localizar o seu site algumas palavras e vai dar algumas relevâncias. Então aqui, dica, coloco um, posso colocar duas, mas nesse caso eu vou ser mais específico. Eu vou colocar aqui restaurante em Caraguatatuba, tá? Então vamos colocar para ver se ele dá algum exemplo. Vou colocar aqui, restaurante. Não preciso ser tão assertivo em Caraguatatuba, porque na segmentação dos anúncios eu vou limitar somente para a cidade. Tá bom? Restaurante. Ok? Clico aqui em começar e vai me dar algumas avaliações, né? Então aqui, ó, você vai ver, por exemplo, a palavra principal, né? A gente tem que analisar muito isso, muito importante, tá bom? Quando a concorrência é baixa, é sinal que aquela palavra não gera muito valor, tá? E o volume de pesquisas também é muito grande, então isso não quer dizer que a minha palavra-chave é uma palavra-chave legal para minha campanha, tá? Então o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou vir em primeiro passo, eu vou localizar quais são as minhas palavras positivas. Então eu vou aqui, ó, concorrência alta. Ó, aqui para restaurante não tem uma concorrência alta. Então, ou seja, tá bem curto aqui, tá bom? Então, ó, quando aqui, ó, de média, reserva de restaurante. Então é legal quando você tem alguma localização, se você tem um agendamento para fazer um almoço, um jantar, alguma coisa assim. Então isso pode ser uma palavra-chave relevante para o meu negócio, tá? Então aqui, ó, vou colocar palavras positivas. Ó, para não dizer que eu estou dizendo aqui, ó, tá aqui, ó, só que tá aqui no meu outro monitor, tá bom? Então, palavras positivas. Então, palavra positiva, reserva de restaurante. Eu vou colocar aqui na minha colinha aqui de baixo, tá bom? Restaurante online, eu vou fazer alguma coisa online? Não sei, né? Eu acho que não. Reserva online. Isso é interessante. Às vezes as pessoas querem procurar essa palavra-chave para fechar um almoço. Então é uma palavra-chave importante. Então se você consegue fazer algum jeito de reservar o restaurante online, também é uma boa aqui para você, tá? Então eu coloquei aqui, famoso Lisboa. Opa, site de restaurante. Não. Booking, restaurante web, ofertas restaurante. É uma concorrência alta, né? Média, né? Então eu vou colocar aqui na minha colinha. Toda vez, ó, aqui, ó, tem restaurante Madrid, Centro, reserva restaurante, reservas em São Paulo, não, ofertas, site restaurante, Top Team, restaurante Madrid, ofertas comida, tá baixa, né? Restaurante barato. Então, eu tô analisando aqui, ó, dica, analisa uma por uma, tá? Se eu tiver 10 mil aqui, passa o dia todo, restaurante, analisa, porque aqui vai estar o segredo onde você vai economizar as suas palavras, tá bom? Então, dá uma coçadinha aqui no olho aqui, porque tá meio embaçado, né?
Então São Paulo não tem guia de restaurante, reserva. Ó, o que a gente fez aqui agora? A gente localizou somente 3 palavras, né? Reserva de restaurante. Então, ofertas de restaurante, né? Ofertas de restaurante são as que têm maior volume, a concorrência maior, tá? Então agora a gente vai fazer o quê? Vamos localizar algumas com uma média de pesquisa, volume de pesquisas maior. Porque a gente consegue fazer o quê? Localizar as palavras negativas. O meu anúncio tem palavra positiva e anúncio com palavras negativas. Negativa o que é? É quando eu não quero que exiba o meu anúncio. Vamos dar exemplo. A sua comida é barata? Legal. Se a sua comida não for barata, você foca na qualidade, você coloca a palavra comida barata ou a palavra barata como negativo. Então acontece, seus anúncios nunca vai aparecer quando a pessoa digitar comida barata em Caraguatatuba, comida barata em São Paulo. Por causa do barato vai travar todo o seu anúncio, tá bom? Então essa é uma sacada muito boa. O Google aqui, né? Atualizar aqui, né? Negocinho. Vamos ver. Vamos ver aqui como que tá, ó. Isso carregou. Vamos lá, aqui tudo ao vivo, né? Então vamos lá carregando. Vou colocar aqui, ó. Ah, voltou? Ixi. Restaurante. Então aqui, ó, vou agora no volume, na média de pesquisas, tá? Média de pesquisa é para mim conseguir encontrar as palavras negativas. Então, ó, minha comida aqui, né? Ó, palavra negativa aqui, ó. Japonês. Eu faço comida japonesa? Não, né? Então, negativas. Japonês não. Ó, baratos, não. Coloco barato, baratinho, como negativo, tinho. Italiano, não. Italiano não faço massa. Mexicano, nossa, vamos pesquisa gigante. Aqui, ó, mexicano não. Curitiba não. Coloco aqui, tá? Vegetariano, olha o volume de pesquisas que tem, ó, tá grande, hein? Então aqui, ó, para grupos, self-service, ó, self-service, volume bom. Então a palavra aqui, ó, se você faz self-service na sua cidade, ó, já é uma boa aqui para você colocar como palavras positivas, tá? Melhores restaurantes, cenas, São Paulo, bar e restaurante, lugares para comer. Então aqui, ó, só para você poder entender, ó, eu localizei. Então agora a gente vai poder fazer o quê? Então aqui hoje eu já localizei aqui quais são as minhas palavras-chave aqui do meu anúncio, tá? E o que você precisa fazer agora? Termos de correspondência dentro do Google. Por exemplo, nós temos 3 tipos de correspondências aqui, tá? Correspondência ampla, a ampla modificada, temos
de frase e exata. Eu vou fazer o que? Vou colocar essas três aqui em cada um para a gente ver como que funciona, tá? Como que funciona a frase, para poder ficar mais fácil aqui para nós, tá? Então aqui, tá. Como que funciona a correspondência ampla? Tudo que tiver no meu anúncio, reserva e restaurante, vai aparecer o meu anúncio. Então, por exemplo, assim, tudo, reserva de hotel, vai aparecer. Reserva de passeio, vai aparecer. Então é muito amplo. Aonde você usa o ampla? Quando você quer descobrir termos, novas palavras. Mas como a nossa campanha é focada naquilo, a gente tem um baixo investimento, não dá para a gente testar muito, tá? Então a gente vai ter que excluir a parte de ampla, tá? Então eu vou deixar aqui como vermelho, porque a gente não vai utilizar. Deixa eu ver se eu consigo mudar a cor. Mudei a cor aqui. Tá. Deixa eu dar um pouquinho. Ficar um pouquinho maior aqui. Deixa eu colocar aqui para ver como que fica. Tá ok? Ampla modificada. O que é uma ampla modificada? É uma ampla, só que ela contém palavras que são obrigatórias no meu anúncio. Por exemplo, o que seria uma ampla modificada aqui? Restaurante. Então, toda vez que eu coloco o símbolo de mais aqui, tem que ter reserva mais restaurante. Então, o que acontece aqui? No meu anúncio eu preciso ter a reserva e preciso ter restaurante. Então, assim, reserva de restaurante, reserva de hotéis não vai poder. Por quê? Porque eu preciso ter o restaurante aqui também. Então, no meu anúncio, nessa outra aqui, eu preciso ter um maisinho aqui, preciso ter o oferta, preciso ter aqui o mais. E qual que é o de frases aqui? Frases é o que contém no meu anúncio. Então, tem que estar antes ou depois. Por exemplo, qual que é o termo que a gente fica no caso de frases? Eu coloco os dois risquinhos aqui, esqueci o nome aqui do negócio aqui. É aspas, né? É aspas. Entendi aqui. Então, o que acontece? Ativa o meu anúncio, tudo que tem aqui. Então, aqui. Se a pessoa digitar lá no meu anúncio, como fazer reserva de restaurantes, vai aparecer. Agora, por exemplo, se ela digitar como fazer reserva de restaurante, não vai aparecer. Então é importante a gente ter a nossa palavra aqui também no singular, tá ok? Então, se a pessoa colocar aqui antes ou depois, vai exibir o meu anúncio, tá? Então, correspondência de palavras-chave no termo de frase, ela aparece, tudo que eu colocar antes, mas tem que conter exatamente isso daqui, tá bom? Para ativar o meu anúncio. Então eu coloco aspas em todos, tá? E o exata, ela é bem exata mesmo. É quando você sabe o que realmente o seu cliente quer. Então aqui, vai ser o quê? Vai ser com o colchete. Então assim, quando você sabe exatamente, só ativa o seu anúncio se digitar reserva de restaurantes. Então é muito específico, tá ok? Então essa daqui é o meio de como você fazer para encontrar suas palavras-chave e aqui as palavras negativas, tá? Então eu vou colocar o simbolinho de negativa aqui, para subir na nossa campanha, que a gente vai fazer bem planejado aqui a nossa campanha, tá ok? Então agora o que a gente vai fazer? A gente já escolheu e a dica aqui, né? Como que eu faço, né? Que foi no termo. Como é que eu faço para poder aparecer na minha cidade pagando pouco? Lá nos anúncios eu vou te mostrar como você segmentar para a sua cidade, para a sua região. E você não vai perder dinheiro, tá bom? Você não vai perder, você vai ser assertivo na sua cidade, tá ok? Eu sei que esse vídeo está ficando um pouco longo, mas eu quero dar o passo a passo para você de como que você faz e dá resultados, tá? Então, eu tô falando muito, mas eu quero explicar para você como que você faz isso, tá ok? Então, vamos continuar aqui, não sai do vídeo não, e vamos lá, tá ok?
Agora aqui eu vou ensinar para você o passo a passo de como você fazer as suas campanhas, tá? Então eu já falei, já expliquei, já mostrei a base de como que é. Então a gente vai direto para o que interessa, que é para a gente fazer as nossas campanhas, tá? Então eu vou no passo a passo aqui explicando detalhadamente para você. Então é só seguir, viu? Não vem de churumelas não e vamos lá. Então aqui, ó, o que a gente tem? Tem um botãozinho aqui, nova campanha, tá? Então eu tenho uma nova campanha. Eu tenho todos esses itens aqui, que são o quê? São metas pré-definidas pelo Google. Então ele define qual que é a meta que você quer e direciona os caminhos certos para você. Então, como a gente está aqui com baixo investimento, né, a gente não pode gastar muito, a gente tem um orçamento muito limitado, tá? Então eu vou só gerar o tráfego para o site, tá? E assim, o tráfego, sua página tem que estar muito bem feita para que converta. Tá bom? Então, assim, se sua página estiver amadora, você vai ter visita e não vai acontecer nada. Então, vamos lá. Tráfego do site, rede de pesquisa, né? Rede de pesquisa, display, shopping. Então, aqui, ó, eu vou... Rede de pesquisa, por quê? Eu quero que a pessoa pesquise sobre restaurante. Então, eu quero que a pessoa digite restaurante e encontre, tá bom? Nas buscas aqui. Então eu quero rede de pesquisa. Então o nome do site, vamos dar um exemplo aqui, ó, nome do site, deixa eu pegar o meu próprio site mesmo, tá? Só que detalhe, você tem que levar para a sua landing page, tá bom? Não leva para a página institucional que você vai perder dinheiro, você vai ver consumir o seu dinheiro e não ter resultado. Então aqui estou clicando, coloquei aqui nesse item aqui e dou um botão avançar. Vai começar a correr aqui. Ó, dica aqui, tá? Então, como você nomeia? Eu, por exemplo, eu nomeio pelo tipo de... Como que tá o meu anúncio? Então, isso daqui, eu tô numa rede de pesquisa, né? Que é o que teve no anterior. E qual que era a meta que eu defini lá? Tráfego para o site. E vou colocar aqui o nome, ó. Restaurante. Então aqui, ó, rede de pesquisa e rede de display. Eu vou explicar para você o porquê que você não deve. É lógico, o Google ele fala para você que é mais importante para você poder fazer esse tipo de campanha, tá? Que dá mais resultado. Mas como a gente está com um orçamento baixo, a gente tem que focar no que realmente interessa. Então aqui, ó, se eu desabilitar isso daqui, ó, incluir parceiros do Google, vou colocar aqui num site, por exemplo, uol.com.br. O que seria esse anúncio aqui, ó? Rede de pesquisa. Anúncio que pode ser exibido ao lado de resultados de pesquisas do Google. Então vamos dizer assim, ó, que esse conteúdo aqui, ó, esse site do UOL, ele tem a parte de pesquisa aqui que a gente pode anunciar através de pesquisas, né, de palavra-chave. Deixa eu ver se eu encontro algum aqui. Tem vários aqui, né? Aqui, deixa eu ver. Não achei, não encontrei nenhum aqui. Tenho vários aqui. Deixa eu ver se eu acho um aqui, que aqui tem bastante, né? E o legal desses anúncios aqui desse site, que ele coloca como se fosse, parecia um artigo do próprio site. Então, aqui, deixa eu ver se eu encontro. Porque eu não estou encontrando, tá? Então, assim, são anúncios de textos. E qual que é o outro aqui, ó? Rede de display. Rede de display amplia o alcance, né, na exibição, né? Então aqui, vídeos e aplicativos na internet. Navegação em sites, tá? Então isso daqui, ó, é um display, ó, é um anúncio gráfico do Google, tá bom? Então por que eu não posso alcançar muito nesse momento? Porque eu estou com investimento baixo. Então se eu estou com investimento baixo, eu não posso anunciar para não gastar minha verba que está bem curta, tá bom? Então aqui, ó, desabilito os dois. E aqui que está o segredo, ó. Você lembra que eu comentei com vocês no começo do vídeo que você vai limitar a sua região. Então aqui nesse caso eu estou limitando para minha cidade de Caraguatatuba, tá bom? Então tem que ser bem específico para não consumir a minha verba. Então aqui, ó, eu posso definir os lugares, né?
Então aqui ó, já veio até como Caraguatatuba, né? Acho que ele já encontrou, que eu já fiz alguma vez. Então ó, se eu digitar aqui ó, Caraguatatuba, eu consigo. Mas eu quero ver o mapinha lá, né, de como funciona. Então pesquisa avançada, eu posso fazer por local, ou então uma outra sacada aqui, como você é um restaurante, você pode limitar a um raio de 10 quilômetros. Por quê? Eu não vou entregar para Tabatinga, para outras cidades, para outros bairros que são muito longe, não compensa para mim. Tá? Então, eu vou limitar para o local aonde eu quero que apareça. Então, ou eu posso colocar para Caraguá, ou eu posso colocar por um raio. Então, vamos dizer que eu quero por um raio. Deixa eu pegar um CEP aqui, por exemplo, tá? Restaurante... Vamos ver, se eu pegar só um CEP aqui de um restaurante, tá bom? Aqui, ó, vou dar um exemplo, Mata Fome, né? Nome aqui legal. Porto do Sabor. Vamos ver se eu consigo pegar o CEP dele aqui, tá? Estamos aqui tudo na prática ao vivo para você aprender e ver que não tem nada de difícil aqui, ó. Peguei um CEP aqui, ó. Então vamos dizer, ó, que eu tô com esse CEP aqui, que é o CEP do meu restaurante. Então eu posso colocar o CEP. Ó, ele puxou, ó, travessão. Vamos ver se vamos comparar aqui, ó. É Porto Novo, né? Então ele foi pela região aqui, pegou mais ou menos. Então eu posso pegar um raio de 20 quilômetros do ponto que eu tô aqui. Só que eu quero diminuir isso daqui. Digitei errado. Como que eu faço? Tá vendo aqui, ó? Eu clico aqui, ó, e coloco milhas, não, eu quero quilômetros. Então vamos colocar aí, ó, 10 quilômetros e salvar. Pode ver que ele vai diminuir aqui a minha região. Então aqui, ó, salvar. Então eu também posso, no caso, excluir. Vamos dar um exemplo. Eu quero anunciar para Caraguatatuba, mas eu não quero pegar o bairro XYZ. Tá bom? Vamos dar um exemplo aqui, ó, Tabatinga. Eu quero anunciar para Caraguá, mas não quero que pegue Tabatinga. Por quê? Porque às vezes eu tenho um restaurante meu lá, não quero concorrer com o meu, tá bom? Tabatinga. 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 Ó, vamos dar exemplo aqui, ó, Tabatinga. Não pegou aqui, né? Vou colocar aqui, Massaguá. Massaguaçu. Tô pegando aqui por cidades, né? Então não consigo pegar, menos um bairro. Então, olha, vamos ver aqui como que a gente pode fazer. Uma cidade. Não pega, ele está pegando só por bairros. Tá? Bairro não, pela cidade. Vamos dar só um exemplo aqui, ó, que a gente viu aquele. Travessão. Ó, então aqui, ó, a gente não consegue pegar, excluir uma região, tá? Então a gente consegue analisar aqui, ó, 11.670, 320. Ó, ele não pegou aqui, tá? Então aqui, ó, você consegue, por exemplo, fazer Caraguá menos algumas cidades. Então o Google dá a opção aqui, quando você tem uma coisa mais ampla. Então aqui, ó, outro item também, ó. Esse público-alvo aqui, ó, por exemplo, pessoas que estão nas suas regiões de segmentação ou têm interesse nelas. Ou a pessoa está em Caraguá e você consegue pesquisar em Caraguá, só que nesse caso aqui, ó, vamos dar exemplo, pessoas que estão na região de segmentação ou costumam frequentá-las. Então, quando você definir o local que eu quero pessoas que estão em Caraguá ou em São Paulo, alguma coisa assim, nesse caso aqui, a pessoa ela
tem que estar na sua região, tá? E ela tem que estar, por exemplo, dentro da sua localização. Já nesse caso aqui, ó, por exemplo, pessoas que estão em São Paulo, né, pessoas que pesquisam nas suas regiões de segmentação. A pessoa está lá em São Paulo e quer um restaurante em Caraguá. Só que como a gente definiu aqui em cima, que eu não quero, né, eu quero somente Caraguatatuba ou a pessoa de raio, então não vai aparecer aqui. Então nesse caso não precisa, tá? Então aqui, ó, pessoas que estão nos seus locais excluídos ou têm interesse nela. Eu posso excluir também. Então eu posso excluir as pessoas que, aqui no caso, que estão nos seus locais excluídos. E pessoas que estão nos seus locais excluídos ou têm interesse nela. Então deixa essa primeira parte aqui. Por quê? Porque é o que você excluiu lá em cima. Então você definiu. Até o próprio Google aqui, ó, já deu aqui como opção. Então aqui, ó, português ou inglês. Idiomas. Eu coloco português e inglês porque às vezes a pessoa está no computador dela e ela está com o idioma em inglês, em português, mas não quer dizer que ela está lá em outro país. Eu também fiz alguns testes anteriores também com o espanhol, tá? Por quê? Porque às vezes a pessoa está configurado o idioma do computador dela como espanhol, tá bom? E aqui, ó, públicos-alvo. Tá? Então aqui nesse público-alvo que também tem uma sacada aqui para você dar certo a sua campanha, tá bom? Então aqui, ó, eu vou explicar para você como que funciona aqui para você encontrar o seu público certo. Agora aqui eu vou explicar para vocês qual que é a maneira de você anunciar, tá bom? Anunciar da maneira correta através aqui das campanhas do Google. Tá? A primeira coisa que você tem aqui, ó, é fazer através do público que reagiram com a sua empresa, tá bom? Então, por exemplo, aqui, pessoas que visitou uma página X, 53, então isso daqui foi um público que eu já criei, tá bom? Então eu já criei esses públicos, tá? Então aqui, ó, vamos dar um exemplo aqui, ó. Ele deu algumas ideias, então aqui, ó, vamos localizar o público aqui como se fosse do zero, tá? Procurar. Então tem 3 tipos aqui de público, tá? Quais são eles? Quem são eles? Então assim, informações demográficas detalhadas. Então aqui, ó, qual que eu utilizo quando eu não tenho? Eu gosto mais de utilizar esse segundo aqui. Por quê? Porque ele é um produto mais certo, então pessoas que pesquisam ou planejam ativamente, tá? Então são pessoas que interagem sempre com o Google, porque o Google ele sabe tudo o que você faz. Então aqui, ó, e essa daqui, como elas interagiram com a sua empresa. Então esse daqui é através do pixel, você coloca o pixel, tá, dentro do seu site e você, o que você faz? Você cria esses públicos, tá bom? Então assim, como você criou esses públicos, você coloca aqui para interagir de uma maneira assim, que, por exemplo, fez alguma coisa, ou, por exemplo, você aplicar um remarketing, para você fazer algum item. Então, assim, como nessa primeira campanha a gente não tem, então aqui eu posso explicar nessa aula, tá? Só que assim, vai ficar muito grande essa aula, tá bom? Então, o que acontece? Como que a gente faz esse pixel aqui? Então, dica, nunca suba uma campanha sem ter o pixel instalado. Tá bom? Então, como a gente quer uma aula aqui detalhada, eu vou fazer, porque eu quero que você saia daqui com uma campanha pronta para gerar resultados. Então, eu vou deixar essa tela aqui, ó. Como que você faz para criar o pixel, né? É que eu tenho que sair dessa tela aqui. Então, vamos fazer o seguinte. Como eu tenho que fazer esse pixel, eu vou abrir uma nova aba aqui, tá? Eu vou pausar aqui e vou abrir a aba do Google. Então aqui, ó, eu vou abrir, tá? Vou abrir o painel do Google aqui já. Então estamos fazendo essa aula aqui ao vivo, tá? Ao vivo não. Exatamente aquilo que eu estou fazendo, sem cortes, tá? Exatamente aquilo que você precisa saber para fazer. Então a primeira coisa que tem aqui, ó, como eu tenho várias contas aqui,
Então eu vou selecionar a minha conta que eu tenho. Por quê? Eu tenho que estar na minha conta. Às vezes você pode ter 2 ou 3 contas e você tem que fazer naquela que você está ativo, tá bom? Então vamos lá ver como que a gente cria aqui. Só pausar aqui, né? Ó, vou voltar aqui, tá? Como se eu estivesse aqui na minha conta, na conta aqui Felipe Germano. Então aqui, ó, é como esse painelzinho aqui se eu tivesse aqui agora, tá bom? Como que eu faço para criar o meu pixel, tá? Eu venho aqui em ferramentas, gerenciador de público-alvo. Então aqui, ó, você vai criar o seu pixel aqui, tá bom? Só que assim, quando você, no meu caso, como eu já tenho aqui, ó, eu vou ter que vir aqui, então quando não tem essa opção, ele vai ter a opção de como a gente gerar esse público, tá? Esse pixel. Então aqui, informações do pixel. Origem do público-alvo. Então assim, ó, geralmente acontece o quê? Quando a gente não tem esse pixel aqui instalado, né, ele aparece aqui o item. Então vai ter como você criar esse pixel aqui dentro, tá bom? Então vamos se dizer que quando você cai, ele cai com uma telinha assim, ó, exatamente aqui quando você está criando o seu pixel. Então eu clico aqui em salvar e continuar. Aqui, ó, eu vou escolher ou através do gerenciador do Google, né, gerenciador de tags, que fica muito show, e eu vou gravar aqui uma aula para vocês de como instalar, tá bom? É que é um pouquinho mais complexo, então eu quero ser mais direto aqui nesse ponto. Então você pega aqui, ó, e cola tudo isso daqui lá no header do seu site, lá no topo do seu site. E você faz o quê? Manda para o seu programador para ele poder coloca isso que vai aparecer em todas as páginas. Depois que você colou, né, você vai voltar aqui, ó, lista de públicos. Como que eu vou fazer? Então aqui, ó, eu já estou com o pixel colado, então eu vou ter uma telinha dessa. Aí eu vou clicar aqui, criar uma lista de remarketing. Por quê? Porque depois eu vou fazer uma campanha para quem visitou o nosso site. Então aqui, ó, voltando um pouquinho aqui, né, eu clico em mais e visitantes do website. Então eu coloco o nome do público, tipo, visitou página principal. Eu deixo aqui com assim, ó. Por quê? Porque eu coloco aqui, ó, site. Porque eu sei que é o site principal. Se eu tivesse uma landing page, eu ia colocar page e tal. Então aqui, visitou o site principal, contém, né, ou igual a. Como a gente está visitando, né, vamos dar exemplo aqui no Felipe Germano, como que eu iria colocar? Aqui, ó, tá vendo, ó, Felipe Germano, eu copiei lá do meio, então aqui, ó, contém Felipe Germano. E aqui, ó, o que eu faço? Incluir pessoa dos últimos 30 dias, tá? E eu coloco aqui, ó, quantos dias que você quer nessa campanha. Então eu criei público de 7 dias, 30 dias, 60, 90, 180 e 540, tá? Por quê? Para você poder fazer campanhas legais para essas pessoas. Não precisa, tá? Geralmente eu coloco o link do site e pronto, criar o público-alvo. Então eu não vou criar esse público aqui porque eu já tenho ele pronto, tá bom? Então, ó, criei, ele iria aparecer exatamente como estava aqui, ó. E o que acontece? Quando eu chegasse aqui, ó, visitante do website, esse público com o nome que a gente criou vai estar aqui. Então eu consigo fazer um anúncio só para quem visitou. Só que nesse momento a gente não tem, tá bom? Mas assim, sempre suba as suas campanhas do Google com esse pixel instalado. Então eu vou procurar, tá? Eu vou procurar certinho, né? Do jeito que eu gostaria aqui. Então eu tenho aqui, ó, quais são elas? São as duas aqui, tá bom? Qual que eu utilizo aqui, tá? Eu sempre utilizo essa. Como que eu faço? Eu tenho que saber um pouco sobre o meu público, o que ele gosta, tá? Então, assim, isso pode ser que com o tempo você localize, mas você tem que localizar aqui. Por exemplo, no meu caso, pessoas que iriam comprar, tipo, no restaurante, é um público bem amplo, né? Mas vamos dizer assim que eu estou no centro. Então, quem são as pessoas que podem almoçar no meu restaurante?
pessoas que trabalham, né? Então, assim, com serviços. Então, vou procurar aqui, ó. Vou indo um a um aqui, tá? Aqui é muito importante. Acessórios instrumentais, não. Aparelho, automóveis, quais são, o que eles pesquisam, né? Ou planejam ativamente. Então, assim, automóveis, conserto e manutenção de automóveis, peças e acessórios, veículos e outros, veículos motorizados. Então, você vai localizando aqui qual que poderia se encaixar aqui na sua empresa, tá? Mobiliários, panelas, culinária, emprego, imobiliárias, imóveis comerciais, pessoa que tem interesse aqui poderia ser, tá? Porque às vezes são pessoas que têm interesse e tal. Por que eu coloco isso daqui, ó? Deixo aqui, ó. Porque depois eu consigo filtrar lá nas minhas campanhas o que deu mais certo. Ingresso para evento, mídias, ocasiões. Então assim, vai clicando um por um aqui, ó. Produtos e cerveja, serviços comerciais, ó. Materiais para escritório, planejo, tudo isso daqui, ó, são possíveis públicos. Tá? Então isso daqui também é importante. Configurações segmentadas do público-alvo desta campanha. Então aqui, ó, sempre deixa observação ao invés de segmentação. Por quê? Porque nessa parte de observação, quando eu tiver um anúncio, eu vou conseguir obter alguns relatórios com base nessa observação. Então eu sei alguns pontos importantes para conseguir otimizar um pouco mais a campanha, tá? Então aqui, ó, deu uma explicação aqui, você vai treinando, tá? Vai praticando isso daqui porque é importante. Qual que é o valor que eu tenho? Por exemplo, aqui, ó, eu tenho R$300 por mês. Então, por exemplo, como que eu posso fazer aqui? Eu vou ter que usar aqui, ó, 300 dividido por 30, então seria R$10 ao dia. Então, o meu orçamento, dica, tá? Sempre comece com um orçamento que você consiga manter, tá? E depois você vai escalando, mas nunca fica menos, tá bom? Sempre começa daquilo e vai ampliando. Modo de exibição. Modo de exibição, acelerado ou padrão. É melhor você usar o padrão, por quê? Porque ele vai usar durante o dia os seus anúncios, tá? Então, assim, se você colocar o acelerado, pode ser que 10 horas da manhã com investimento baixo, ele já utiliza. Como que é bom isso daqui? Quando você tem um orçamento que você não está conseguindo consumir ele ao dia, então você coloca ele mais acelerado, tá bom? Para ele aparecer mais ainda. Então, aqui, ó. Qual que é a estratégia? Qual que é a métrica que você quer focar? Né? Qual a métrica focar? Então, aqui você pode ter por cliques, conversão e outros, né? Então, assim, o lance... Eu utilizo aqui, eu gosto de focar em conversão, tá? Mas essa campanha aqui usará a estratégia de lance maximizar para ajudar você a gerar o maior número de conversões possível em seu orçamento definido, tá bom? Então utilize esse daqui. Agora aqui, ó, mostrar mais configurações. Então, ó, são conversões só aqui, são alguns itens, né? Que eu particularmente, eu utilizo esse daqui, ó. Ó, você pode deixar todos os dias, só que uma dica muito boa aqui, tá? Que muita gente utiliza é assim. Eu coloco segunda, cadê segunda aqui? Segundas-feiras. Eu vou lá e coloco o meu horário, tá? O horário de atendimento que você dá é muito importante, tá? Então assim, coloco das 9 às 18 horas aqui, tá bom? Por exemplo, se você abre um comércio local, então coloca o seu horário, porque se alguém procurar ou colocar, ligar para você, não vai ter ninguém atendendo. Só que no meu caso aqui, ó, eu posso deixar todos os dias, todos os horários. E depois eu vou filtrando para saber qual que é o horário melhor e eu vou definindo as minhas campanhas, tá bom? Terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Domingo. Deixa aqui, tá? Rotação de anúncios. Deixa exatamente como que tá aqui. Priorizar o anúncio melhor desempenho. Nem olha os demais aqui, tá bom? Porque isso daqui eu tenho que otimizar, eu tenho que melhorar. Um outro ponto importante aqui também, extensões, tá? Pergunta que todo mundo faz aqui pra gente aqui, ó. Qual tipo de extensão que eu utilizo nas minhas campanhas? Todas.
Eu vou mostrar para você aqui também o que é uma extensão, o que ela faz, tá? Então vou colocar aqui, ó. Vamos colocar uma palavra-chave aqui mais amplo, só para a gente poder conhecer um pouquinho, tá? Vou colocar aqui, ó, iPhone. Vamos ver alguns anúncios, tá? Então aqui, ó, iPhone, ó, Fast Shop. Essa daqui, ó, é uma extensão de chamada. Por quê? Ela exibe um telefone. Então, quando você tem um lugar que você quer que a pessoa ligue para você, é importante isso daqui também. Tá bom? Ó, eu tenho aqui somente de palavras normais, tá? Ofertas. Então, eu tenho aqui, ó, se você clicar aqui de baixo, ó, você vai ver que ele vai direto para uma página específica sobre aquela promoção. Tá vendo? Então, aqui, ó, ele vai exatamente, oferta, até 20% de desconto em iPhones. Então ele colocou aqui para categoria Apple, iPhone, só que aqui ele colocou para uma categoria com desconto. Então essa daqui foi a estratégia que eles utilizaram para gerar mais conversão. Aqui, deixa eu ver se eu tenho mais algum outro aqui, alguma outra extensão. Ó, extensão de frase. Não, aqui tá o anúncio normal. Vamos para o próximo aqui. Retiro o produto, loja. Aqui, ó. Aqui tem uma extensão de frases de destaque. Ó, aqui, ó. Eu tenho uma extensão. Opa, não, aqui é o Wikipedia, pô. Aqui, ó. Eu tenho uma extensão de site links, tá? Então aqui, ó, tenho alguns links. Qual que é a diferença aqui, ó, de palavras, tá? Então, quanto mais extensões eu estiver utilizando, mais chamativo fica o meu anúncio. Ele fica melhor, tá bom? Então, usa todos. Deixa eu tirar isso daqui, né? Então, aqui, ó, extensões de site link. Só que assim, a dúvida que tem, tá? Na maioria das vezes é importante você também utilizar dentro da sua própria página. Não deixa a pessoa sair da sua página para ir para uma outra que ela perde o foco. Então, você pode, por exemplo, em alguns casos aqui, ó, você pode utilizar na própria landing page sua, na sua própria landing page, são abas que você pode utilizar. Você pode colocar assim, para deixar um anúncio mais chamativo. Nossos números. Você faz uma extensão para poder girar a tela até aqui, ó. Então você faz uma outra, depoimentos, faz um menu de âncoras, tá? Que ele desce para aqui. E você utiliza o seu próprio site com esses itens, tá bom? Então aqui, ó, adicionar nova extensão. Você vai colocar o texto que gostaria, tá? A descrição e o URL final. E você vai preenchendo, tá? Tem as frases de destaque que você vai adicionando aqui também. Ó, frase 1, frase 2. Vê aquelas frases que mais chamam a atenção do seu cliente. Extensões de chamada. Então eu não vou aplicar aqui, mas você sabe que tem nova extensão de chamada. Coloca o telefone, pode ser até o WhatsApp também, tá bom? E mais extensões. Snippet estruturado, extensões de aplicativo, extensões de mensagem, de promoção, de preço, de local, né, para você levar o Google Maps, que é bem importante para você também, tá bom? Como você utiliza a sua conta do Gmail, ele já puxa a localização. Caso não, você cadastra aqui para começar a aparecer nos seus anúncios a localização também, tá bom? Então vamos dizer que eu coloquei tudo aqui, eu vou clicar em salvar. Aí agora eu vou lá para os meus anúncios. Tá? Eu vou para o meu grupo de anúncio. Aqui, ó, um grupo de anúncios. Então é legal, por exemplo, você deixar organizado suas campanhas. Você tem um grupo de anúncios. Vamos dar exemplo que você tem um grupo que é, por exemplo, aulas de inglês, né? Ou até no caso, celulares. Então eu tenho um grupo, né, uma campanha chamada iPhone. Então no grupo de anúncios eu vou colocar campanha só do iPhone X, ou do iPhone 7, ou do iPhone 8. Então você centraliza. Aqui, por exemplo, como a gente tem um anúncio de um restaurante, então eu posso dizer assim, restaurante, focado no anúncio X, self-service, por exemplo. Então aqui, eu tenho um grupo de anúncio, né? Selves.
Então aqui, ó, eu vou colocar as palavras-chave referente àquele tipo de anúncio, tá? Então aqui, lembrando, aquelas palavras-chave que nós colocamos, né? Então, ó, todas elas estão focadas em restaurantes. Então eu posso organizar as minhas campanhas aqui, tá bom? Então, ó, como que tá na base restaurante, restaurante. Então eu vou fazer o quê? Eu vou colar aquelas palavras-chave que a gente usou. Ó, vou colar aqui e vou editar aqui para a gente ver, tá bom? Então, ó, ampla modificada. Então, lembrando, todas elas têm o símbolo de mais, né? Vou só incrementar isso daqui, ó, comida. Porque self-service, então pode ser sorvete, pode ser um monte de coisa. Então vou só acrescentar o comida aqui para poder ficar mais filtrado. Então, estou colocando aqui, ó, e as exatas também. Então eu coloco o colchete aqui, ó. Colchetes. Colchete. Então vamos lá, vamos ajudar aqui com esse vídeo, tá? Tá ficando longo, mas tá ficando com muito carinho aqui, tá bom? Então aqui, ó, as negativas, porque eu quero ajudar você com esse vídeo, então por isso que eu tô bem detalhado aqui. Então aqui, ó, selecionei as palavras-chave aqui, tá bom? Tem uma dica aqui também, ó. Eu posso colocar essas palavras negativas dentro do meu anúncio, tá? Então eu só removi essas palavras-chave que eu quero colocá-la dentro da minha campanha e não do meu grupo de anúncios. Por quê? Pode ser palavras que refletem na minha campanha toda. Então clico aqui em salvar. Tem aqui, as palavras-chave não podem conter caracteres especiais como... Vamos ver qual que é a palavra-chave que contém aqui, tá? Deixa eu ver, reserva, self-service, vamos ver se tem o espaço, self-service, de restaurante, não estou localizando, acho que foi, não, tem espaço aqui também, vamos ver onde que eu errei aqui, não estou encontrando aqui, tá? Vamos ver aqui, ó, passei aqui, aqui não, pode ser que seja um bug aqui do... Não estou localizando, de restaurante, reserva. Às vezes vocês já encontraram aqui, eu não, e o Google também já encontrou, e eu não também. Estou fazendo aqui tudo. Muito estranho. E está separando aqui, né? Toda vez chega aqui e dá um espaço, né? Deixa eu tirar esse aqui, ó. Vamos ver se o erro está ali em cima. Que estranho. Vou fazer o seguinte, tá? Essas palavras-chave aqui, a gente vai colocar elas, tá? Eu tenho elas aqui separadas e a gente vai fazer essas campanhas dentro lá do gerenciador, tá bom? Então aqui, não sei o porquê, posso colocar aqui, né? Vamos ver agora se ele vai dar algum erro. Ou se ele quer sacanear com a gente. Não, ele foi. Legal, parabéns. Então tá, mas a gente vai fazer isso daqui lá dentro do anúncio, tá bom? Então aqui, ó, como que eu crio
os meus anúncios, tá? Dica, o seu anúncio tem que ser melhor que o do seu concorrente, tá? Então você tem que ir lá ver como que eles fazem os anúncios para a sua campanha, tá bom? Então aqui eu tenho palavras, tenho uma alimentação. Então assim, nos seus anúncios, você coloca sempre palavras que chamem a atenção do seu cliente. Então, como que eu vou localizar? Eu vou no próprio Google, né? Restaurante. Vamos ver como que a pessoa escreve. Restaurante, vamos ver um anúncio aqui, ó. Comida brasileira de qualidade e com preço justo. Faça sua reserva, nós orgulhamos do sabor e de nossos pratos, né? Do sabor de nossos pratos e do atendimento personalizado. Ele já tacou aqui que a comida é boa, que o atendimento é bom, que é ótimo a comida, tá? Atendimento via WhatsApp, atendimento via telefone. Ó, eu tenho sites links aqui, ó, de cardápio. Quero saber qual que é o cardápio desse daqui. Vamos ver. Então ele fez uma página específica sobre o cardápio. Então aqui, ó, tem um cardápio aqui, ó, uma imagem mesmo. Mas eu tenho o cardápio aqui da minha página, tá? Delivery. Então isso daqui, ó. Então, ó, não estamos funcionando. Então colocou o URL aqui de uma página que não tem. Então aqui, ó, isso daqui você pode escrever um pouquinho mais do seu jeito, tá? Então eu vou só colocar aqui, ó, como que a gente faz. Comida de qualidade com o comida de qualidade. Dica, sempre coloca o nome da empresa, tá bom? Então vou colocar o nome do meu restaurante aqui, ó, Sabor Bom, tá? Lembrei aqui, ó, Sabor Bom. Comida de qualidade. Opa! Deixou aqui, ó. Sabor Bom, comida de qualidade. Temos os melhores pratos. Ó, toda vez, por que coloca aqui, ó, maiúsculo, maiúsculo? O Google próprio fala que quando você coloca esse tipo de palavra, ele começa a dar mais destaque para você, tá? Então o seu anúncio fica mais chamativo, tá bom? Então eu aconselho que coloca. Novo, ó, esse daqui, ó, acontece. Venha. Vou colocar aqui. Temos vários pratos. Só que esse daqui, ó, pode ser que ele apareça ou não, tá bom? Então, assim, pode ser que ele apareça, mas também não. Então, assim, de repente, no celular pode ser que não apareça, no smartphone, em determinados sites não aparece, por quê? Porque tem limitação. Então, esses dois aqui sempre vai ter. E a descrição? A descrição a gente viu aqui, ó. Olha a descrição desse daqui, ó. Que descrição? Então a descrição você monta uma, tá? E do seu jeito. Não vai dar a quantidade aqui, ó, porque eu só tenho 90. Então eu vou deixar isso daqui para a terceira. Vou tirar um pouquinho aqui, ó. Por que que eles conseguiram colocar tudo isso daqui, tá bom? Porque eles utilizaram a extensão de frases de destaque, tá? Então aqui, ó, eu estou simulando o que eu estou fazendo, tá bom? Então, ó, isso daqui você treina bem, olha, faz a sua e coloca aqui. Então eu dou concluído. Aqui que tem um detalhe, tá? O anúncio do Google, ele fala assim, nunca suba uma campanha sem pelo menos 3 anúncios. Tá? Então você vai fazer o que? Vai vir aqui, ó, vai duplicar e mudando as palavras-chave. O título, né? Melhor comida. Estou só simulando aqui, tá? Então você vai fazer 3 anúncios. Comida de qualidade, tá? Testa variações com várias palavras-chave aqui. E concluído, subiu 3. Por quê? Depois você vai começar a otimizar suas campanhas para ver quais são os textos que estão mais chamando a atenção. Então eu vou explicar numa outra aula como que você faz essas otimizações, tá? De campanha. Então eu clico aqui em salvar.
e vou continuar aqui, ó, continuar na campanha. Então, esse daqui foi como que você faz as suas campanhas aqui dentro do Google. Ele vai entrar como revisão, tá? Não entrou, não sei como que entrou como qualificado logo de cara, mas ele vai entrar como revisão aqui, tá bom? Vamos continuar aqui, só alguns detalhes aqui que a gente vai acompanhar. E eu estou aqui chegando aqui no ponto final aqui, tá? Então, isso daqui é a sua campanha, tá bom? Espero ter ajudado você com esse vídeo, tá? Deixa aqui embaixo o seu comentário se você gostou dessa aula, se essa aula ajudou. E vamos fazer mais conteúdos que ajude e que agregue a sua empresa, tá bom? Te deixo um forte abraço.